paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Não sei que horas você assistirá o vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero falar sobre a lição 4 da nossa escola bíblica, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Texto áureo. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Salmo 25, versículo 4. Verdade aplicada. Para crescer espiritualmente é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer seus caminhos. Texto de referência. Salmo 25, versículos 1 e 2, 5, 12 a 15. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Poder compartilhar com o meu irmão, a minha irmã, que assistiu ao vídeo. Fala conosco pela tua palavra. O Senhor conhece bem as necessidades de cada um. Ministra, Senhor. Me ajuda eu ser um canal através do qual revelações sejam transmitidas aos corações dos teus filhos. Fala poderosamente, Senhor. Nós nos apoiamos na tua palavra. Toda ferramenta preparada não prosperará contra nós. Toda língua que se levantar em juízo para nos acusar, nós condenamos. Esta é a herança e o direito nosso que provém do Senhor. Nós vivemos na carne, mas não militamos segundo a carne. Na verdade, as armas com que militamos não são carnais. São poderosas para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Senhor, que todo impedimento que possa obstruir, impedir a revelação da tua palavra ao teu filho, à tua filha, que caia por terra em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Objetivo da lição: compreender os anseios de Davi, apresentar as características dos caminhos do Senhor e destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. Eu dividi a lição em 4 tópicos. Primeiro, a divisão do Salmo em 3 seções. Segundo, a pressão dos inimigos. Terceiro, a necessidade de orientação. Quarto, o fardo da culpa. Introdução. O Salmo 25 nos apresenta um modelo de oração bastante conhecido e usado pelo povo de Deus, a oração de petição. Em algumas versões da Bíblia aparece a palavra deprecação, sinônimo de pedir, rogar. A oração do salmista foca em 3 questões: a pressão dos inimigos, a necessidade de orientação e o fardo da culpa.
O Salmo 25 possui 22 versículos. Cada um inicia com uma letra do alfabeto hebraico. É possível que essa técnica fosse para ajudar na memorização do Salmo. Tópico 1. A divisão do Salmo em 3 seções. Primeira seção vai dos versículos 1 a 7. Segunda seção vai dos versículos 8 a 15. E a terceira seção vai dos versículos 16 a 21. A primeira seção do Salmo 25 traz os pronomes pessoais na primeira e na segunda pessoa do singular, eu e tu. Eu é a primeira pessoa do discurso, quem fala. Tu é a segunda pessoa do discurso, com quem se fala. Vejamos os versículos 1, 2 e 4. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Versículo 1. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Levanto, eu levanto. O sujeito, quem fala. No caso aqui, o salmista. Ele fala com Deus. Parte A do versículo 2. Deus meu, em ti confio, eu confio. Primeira pessoa do discurso, eu, quem fala. Parte B do versículo 2. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Não me deixes tu. O verbo está no imperativo negativo. Tu. Pessoa com quem fala. Pessoa com quem se fala. Deus. O salmista clamando a Deus para que não o deixe confundido. No versículo 4, faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Parte A. Faz-me saber tu. O verbo está no imperativo afirmativo. O salmista clama ao Senhor, pedindo, implorando, que eu faça saber os seus caminhos. Qual a direção que ele deve tomar? Parte B do versículo 4. Ensina-me as tuas veredas. Nós temos aqui um paralelismo. Ensina-me. O verbo está no imperativo afirmativo. Novamente, o salmista enfatiza a necessidade de trilhar nos caminhos do Senhor, trilhar sob a sua orientação. A segunda seção, ou segunda parte do Salmo 25, versículos 8 a 15, encontramos uma mudança
na pessoa do discurso. O pronome está na terceira pessoa do singular, ele. O sujeito de quem se fala, ou sobre quem se fala. Olhamos aqui para os versículos 8º, 9º, 10º. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. O salmista traz afirmações sobre verdades universais, sobre quem Deus é. Verdades, frutos de sua herança cultural, recebida pelos seus pais, e verdades também conhecidas, parte de sua experiência. Porque vemos que o salmista, quando diz: faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Versículo 5: guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. Encontramos aqui uma abertura o salmista já tinha vivenciado uma experiência com Deus. Vou tomar aqui uma água. Ele já tinha vivenciado Deus era o Salvador. Pois bem, prossigamos. Na terceira seção do Salmo 25, versículos 16 a 21, os pronomes pessoais na primeira e segunda pessoa do singular são retomados, como acontece na primeira seção. Vejamos os versículos 16 e 21. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Guarda minha alma, livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Estou solitário e aflito, eu. Primeira pessoa do discurso, quem fala. E guarda a minha alma. Guarda. O verbo está no imperativo afirmativo. Guarda tu a minha alma. Livra-me tu. Confirmando que o salmista retoma o uso dos pronomes pessoais da primeira e na segunda pessoa do singular. Concluído esse tópico, passemos para a opressão dos inimigos. A presença dos inimigos no Salmo de Davi são quase uma constante. São adversários que se opõem a ele, ideologicamente e pessoalmente. Pessoalmente, os inimigos destruíam plantações, atacavam vilarejos, levavam pessoas cativas, entulhavam os poços, capturavam animais,
etc. Ideologicamente, os inimigos utilizavam de armas não convencionais, armas psicológicas. Explorar a ignorância do povo com mentiras, as ditas fake news, com o propósito de provocar a instabilidade social, suscitando o medo, o desânimo e o pânico. Vejamos os versículos 16, 17, 18. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Porque estou solitário e aflito. A alma do salmista estava abatida. O inimigo tinha conseguido atingi-lo. E o salmista aqui expressa a voz do seu povo. Assim, o inimigo fazia para criar a instabilidade social, criar o desequilíbrio interior. As crises emocionais. O versículo 17, a parte B. Tira-me dos meus apertos. O salmista estava angustiado, estava sofrendo. Olha para a minha aflição e para a minha dor. Frente a isso, o salmista tinha a convicção de que as armas que ele deveria se valer para escapar do ódio e dos laços do inimigo seriam a sinceridade e a retidão, confessando que Deus era o seu baluarte. No versículo 15, os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Então, a sinceridade do salmista ali orando e declarando diante do Senhor. Meus olhos estão continuamente em Ti. Confiança. Tu vais me tirar os meus pés da rede. Olha para meus inimigos, pois vão se multiplicando, me aborrece com ódio cruel. E no versículo 20, ele fala, guarda minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em Ti. Então, novamente, o salmista faz esta afirmação. Eu confio em Ti, Senhor. Tu és o meu baluarte. Mantenha a minha alma estável, protegida do medo, do desânimo. Ok. Concluído esse tópico, passemos agora para o terceiro, a necessidade de orientação. Observando o Salmo 25, vemos que o salmista recorre a Deus, buscando a direção segura. Inicialmente, ele faz um pedido geral a Deus. Faça-me conhecer Teus caminhos, ensina-me
tuas veredas. Ele reconhece a necessidade de uma orientação para caminhar. Reconhecer que Deus é a verdade significa muita coisa para o salmista. Manter-se firme nas suas convicções é andar por fé. O escritor aos Hebreus fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos de fé. É o combustível que nos ajuda a caminhar. Vejamos os versículos 5, parte C. Por ti estou esperando todo dia. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. Versículo 15. O salmista é um homem perseverante e cheio de fé. Jesus falou sobre a importância da perseverança quando disse: na vossa paciência possuireis vossas almas. Lucas 21, versículo 19. Cabe ainda destacar 3 pontos positivos na oração do salmista. Reconhecimento de que ele é um homem falível. Reconhecimento da importância da humildade e da mansidão. E a necessidade do temor a Deus. Ser falível implica dizer: não sou merecedor, preciso da misericórdia divina para sobreviver. O salmista deixa claro que bom e reto é o Senhor. Ele ensinará o caminho aos pecadores e é quem perdoa todos os pecados. Quanto à humildade e à mansidão, o salmista as reconheceu como virtudes indispensáveis para receber de Deus a orientação divina correta. Quando ele fala: no versículo 9, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. A palavra mansos no hebraico tem por sinônimo a palavra humildade. Por fim, o salmista expressa em palavras a necessidade do temor a Deus. Temer a Deus é dar-lhe reverência, ser leal, levar a Deus a sério. É uma virtude para ser colocada nas gavetas da alma. O temor como virtude pode ser colocado ao lado das 9 virtudes listadas por Paulo em Gálatas 5:22. Bondade, benignidade, fé, mansidão. Virtudes inatas, permanentes antes da queda. Após ela, tornou-se uma luta constante do cristão, orando, clamando, como é o caso do salmista, para que essas virtudes permaneçam guardadas no seu coração. Concluído esse tópico, só um minutinho. Quarto tópico, o fardo da culpa. Nesse último tópico da lição, um breve anúncio sobre o que se entende por culpa. Culpa é uma desobediência a uma regra padrão. Se a desobediência
for de um sinal de trânsito ou sonegação de tributos, estaremos diante da culpa legal. Se a desobediência for de um preceito bíblico, estaremos diante da culpa teológica. Se a desobediência for de uma norma de foro íntimo, estaremos diante de uma culpa subjetiva. O Salmo 25 ressalta dois tipos de culpa: a culpa teológica e a culpa subjetiva. A culpa teológica aparece nos versículos 3 e 7, parte A, quando o salmista fala sobre os transgressores da lei do Senhor, incluindo ele próprio. Porque aqueles que se encontram em desobediência ao Senhor estão em débito com Ele, estão em débito com Deus. Por sua vez, a culpa subjetiva é vista na oração do salmista quando ele traz a questão sobre incidentes passados não resolvidos, algo que lhe incomodava. Vejamos o versículo 7. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. O salmista faz um apelo a Deus para as suas misericórdias e benignidades divinas, visando o perdão de pecados. O salmista passa a mensagem que havia alguma coisa no passado não resolvida, e ele coloca diante de Deus em oração, pedindo ao Senhor que o perdoasse. E ele expressa a necessidade do perdão. No versículo 18 ele fala: olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Tomo dois exemplos para demonstrar. No livro de Juízes, capítulo 10, versículos 4 e 5 e o 15, após a morte do juiz Jair, Israel voltou a desobedecer e tornou-se subjugado pelos filisteus e os amonitas. No aperto, Israel clamou, versículo 15. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livres neste dia. Aquela geração reconhece que as consequências colhidas no momento eram frutos da desobediência de seus pais. Então eles se incluem, pecamos. Segundo exemplo, o profeta Daniel, quando soube pelos escritos de Jeremias que o cativeiro era fruto da desobediência de seus pais, Daniel 9:2, faz a seguinte oração, versículos 5 e 6. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Então diz o salmista: pecamos. Ele se inclui.
De todo modo, os hebreus não estavam completamente equivocados, no caso de Israel, né? Mas nem sempre as coisas são assim. O mundo no qual vivemos paira um cenário de injustiças, onde muitas pessoas sofrem sem terem feito algo por merecer. Ou seja, nem sempre o sofrimento está ligado ao nosso passado. Devemos lembrar disso. Isso precisa ficar claro para nós. Não podemos nos valer da teologia da brecha. Tomemos como exemplo o livro de Jó, que narra bem o sofrimento dele, sem que houvesse uma causa justa para os seus infortúnios. A causa era a inveja de Satanás. Então, precisamos ficar bastante atentos com relação a isso. Era isso, queridos, que eu queria falar com os irmãos sobre este último tópico. Conclusão. Aprendemos aqui sobre os anseios do salmista, os quais foram levados a Deus por sua oração sincera. Aprendemos também que trilhar nos caminhos do Senhor exige perseverança, fé, humildade e mansidão. Aprendemos também que o valor de seguir os caminhos do Senhor é viver com qualidade de vida, paz na alma e consciência livre do fardo da culpa. Meus queridos, era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos na lição 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Abraços e até a próxima.